Meus pais pediram que eu não usasse o uniforme no casamento do meu irmão, pois acham o exército motivo de vergonha. Mesmo assim, entrei com traje de gala azul e uma estrela de prata. Os 150 convidados silenciaram. 12 veteranos se levantaram. A estrela de prata brilhou. Minha família parou e o quarteto de cordas silenciou aos poucos. Primeiro o violoncelo, depois a viola e o segundo violino, parando no meio da frase como uma sentença sem final. E então, o primeiro violino, o último a permanecer, tirou o arco das cordas e silenciou. E o silêncio que tomou conta foi a coisa mais alta que ouvi desde uma manhã em um país que não menciono em conversas casuais. Eu tinha dado talvez 10 passos dentro do salão de baile. Eu não estava tentando ser dramática. Eu não queria ser notada. Eu caminharia até a mesa 9, no fundo, longe da principal, onde minha mãe me colocou, e seria discretamente eu mesma por uma noite antes de voltar para a vida que ela fingiu não existir por uma década. Um senhor próximo à mesa principal tinha outros planos. De cabelos prateados e postura intacta pela idade, vestia smoking com a elegância de quem usou outro uniforme a vida toda. Ele pousou a taça de champanhe na mesa com precisão cerimonial. Seus olhos focavam minha medalha no peito, a segunda da esquerda para a direita na fileira de cima, com uma estrela dourada e outra prateada menor no centro. Ele sabia o que era. Ele deve ter conhecido homens que não sobreviveram para usar uma dessas. O guardanapo caiu do colo e ele nem olhou. Ele se levantou devagar, do jeito que um homem de mais de 70 anos se levanta quando decide que o momento exige isso, independentemente do que seus joelhos acham, e sua mão direita subiu em um arco deliberado e preciso de uma continência que seu corpo claramente lembrava melhor do que suas articulações gostariam. Sua voz, calma e segura, dominou a sala. Era de quem aprendeu a ser ouvida acima do barulho. Estrela de prata na sala. Fiquei em posição de sentido. Retribuí a continência e ouvi as cadeiras. Preciso voltar 48 horas, pois o salão de festas é o fim da história. Para entender o custo daquele silêncio, você precisa do começo. Meu nome é Victoria Callahan, capitã do USMC. Quem me conhece antes do corpo ainda me chama de Tori, o que não me incomoda. Tenho 34 anos, sou fuzileira naval há 11 anos, oficial comissionada há 8 e recebi a Estrela de Prata, terceira maior condecoração de combate do país, há 14 meses. Cresci em uma casa colonial de 4 quartos em Westchester, Nova York, numa família que sempre se preocupou mais com as aparências do que com a realidade. Minha mãe, Patrícia Callahan, comandava a casa como uma diretora comanda um set. Atenção ao enquadramento, às pessoas, às roupas e se a imagem transmitia a impressão certa ao público certo. Meu pai, Richard Callahan, há 40 anos no setor financeiro e sócio sênior de uma empresa de gestão de patrimônio que prefiro não citar porque ele ainda trabalha lá, entendia as exigências estéticas da esposa e geralmente delegava a ela suas opiniões sobre assuntos da família. Ele não era cruel. Ele era ausente, o que dava no mesmo. Meu irmão Wesley, ou Wes, é 3 anos mais novo e é arquiteto. Ele projeta espaços comerciais em Manhattan e é muito bom, como quem cresce ouvindo que será excelente nisso. Ele vai se casar com Claire Whitfield, de uma família tradicional e rica de Connecticut. Sua mãe, Barbara Whitfield, tem aquela presença de quem todos já conhecem. Os Whitfield eram o motivo da ligação. Minha mãe me ligou 6 semanas antes do casamento, ou seja, 42 dias antes da história que estou prestes a contar. E a ligação tinha a aparência de uma conversa que ela havia ensaiado. Ela perguntou do voo, se eu precisava de indicação de hotel, mesmo eu já tendo dito que ficaria na casa, e sobre o cronograma do jantar de ensaio. Após cerca de 4 minutos de conversa, ela abordou o motivo da ligação. Pensava sobre a cerimônia e como você gostaria de se apresentar. Eu estava no escritório em Camp Lejeune. Eram 16h20 e eu tinha uma reunião em 11 minutos. Se apresentar? Eu disse. No sentido da roupa, principalmente para a recepção. Os Whitfield são muito refinados. Você sabe como a Bárbara é. E eu só acho que você sabe, uma farda pode ser muito... Ela fez uma pausa procurando as palavras certas. Chama muita atenção. As pessoas olham, viram um acontecimento. Eu não disse nada. Pensei que dessa vez algo simples. Um vestido. Você tem aquele azul marinho lindo do aniversário da mãe da prima Ellen. Só dessa vez, Tori. Passe despercebida. Aí veio a frase real, dita suavemente, com a cadência de quem acha que o tom ameniza o conteúdo. Ser militar é constrangedor. Disse que ia pensar. Ela apertou meu braço pelo telefone. Essa é a única maneira que eu sei descrever a mudança de tom, o calor que apareceu no momento em que dei pra ela uma resposta vaga com a qual ela pudesse trabalhar, falei algo sobre a floricultura e desligamos. Eu fiquei sentada na minha mesa por um momento, depois fui para o meu briefing. Eu queria te dizer que eu estava com raiva. Isso faria a história ficar mais simples. A verdade é mais complicada. Há 10 anos ouço variações dessa frase, desde que, aos 23 anos, contei aos meus pais que ia me alistar. O rosto da minha mãe expressou algo inédito para mim. Uma recalibração horrorizada, como um GPS recalculando
calculando a rota por um terreno difícil, o meio militar. Ela disse isso naquela época e ao telefone como se fosse algo que só acontecia com filhos de outros bairros, sem o sobrenome, escola ou planos certos. A vergonha não era sobre a guerra, nunca foi sobre guerra, risco ou temores razoáveis de uma mãe por uma filha em lugar perigoso. Era sobre aparência. Era sobre o que responder nos jantares quando perguntavam o que Tori fazia. Dei a ela 10 anos tentando evitar isso. Voltava para casa de roupas civis quando ela pedia. Eu não tocava no assunto nos eventos de família, a menos que alguém mencionasse antes. Aprendi a perceber o clima, a sentir a tensão específica que surgia quando alguém perguntava sobre meu trabalho e minha mãe estava por perto, e a dar uma resposta resumida que satisfizesse a pergunta sem fazê-la se incomodar. Há 10 anos eu lidava com o desconforto dela sobre minha vida. Cheguei de avião ao JFK numa noite de quinta, aluguei um Ford Explorer e fui para Westchester na escuridão de outubro. A casa estava igual. Fachada de pedra, venezianas de cedro e jardineiras que minha mãe replanta a cada estação com algo elegante. Cresci naquela casa, mas nunca a vi como lar, o que era uma informação própria. Meu antigo quarto estava pronto. Ela sempre deixava o quarto pronto, o que antes era reconfortante e agora difícil de entender. O uniforme azul estava no cabide da porta do armário. Trouxe porque sempre faço isso. Há anos guardo esse hábito sem saber quando seria útil, até precisar. Minha mãe entrou enquanto eu desfazia as malas, sem olhar para o cabide. Ela falou do jantar de ensaio, do mapa de assentos, das opiniões de Barbara Whitfield sobre arranjos florais e depois sobre o vestido azul marinho. Eu trouxe, seria lindo. O lugar tinha uma luz dourada quente. Azul marinho com dourado era a cara da mamãe, que parou. Conversamos sobre isso. Sei, querida. Só achei que ouvi você. Falei que pensaria nisso. Ela apertou meu braço, sorriu e desceu as escadas. Fiquei diante do espelho no quarto de infância, me olhando por um tempo. A mensagem chegou às 8h47 da manhã seguinte. Minha tia Diane, irmã do meu pai, nunca foi considerada a pessoa certa pela minha mãe e, por isso, ficou 30 anos afastada do nosso convívio familiar. Ela enviou apenas uma captura de tela, sem mensagem. Sabe quando você manda uma captura de tela porque não sabe o que dizer, mas acha que ficar quieto não basta? Era o grupo da família, do qual eu não fazia parte. Pense nisso por um momento. Um grupo da família que tinha, contei depois, 22 pessoas, família estendida, primos, meu pai, meu irmão. O grupo estava ativo há 3 anos. Eu nunca tinha sido adicionada. Nunca tinham me contado que ele existia. A captura de tela exibia a conversa daquela manhã. Minha mãe, 6 a 14. Por favor, garantam que ninguém incentive a Tori a usar o uniforme. Os Whitfield são muito refinados e seria humilhante. 6 a 14 da manhã. Ela estava acordada pensando nisso às 6 da manhã. Um primo chamado Jeff, 6H22. KKK, concordo. Meu irmão, Wes, 7H03. Tudo bem. Depois minha mãe de novo. 7H09. Coloquem ela na mesa 9, no fundo, longe da principal, e então veio a frase. Aquela que ela vinha dizendo pelos dutos da cozinha, ao telefone e em referências cuidadosas e indiretas há 10 anos, agora digitada em fonte tamanho 12 em um grupo de conversa com 22 membros. Os militares são uma vergonha, e não vou deixar ela fazer do casamento do Wes um desfile. Li uma vez, depois de novo e uma terceira vez, mais devagar. Você lê algo tentando confirmar se as palavras significam o que pensa. O nome do meu pai estava no grupo. Ele viu a mensagem às 6h16, 2 minutos após o envio. O recibo mostrava o nome e horário, registrando quando ele viu e não agiu. Meu irmão só escreveu tudo bem, não protestou ou disse, ela serviu, deixe ela usar. Nem mesmo um silêncio que pudesse ser interpretado como relutância. Tudo bem, coloquei o celular em cima da cômoda, bem devagar, do jeito que você coloca algo quando está decidindo o que fazer em seguida e precisa das mãos livres para pensar. Observei o uniforme azul marinho no cabide e o vestido na cadeira, à espera de me tornar anônima. Pensei em 10 anos arrumando quartos para ela. 10 anos de respostas curtas, roupas civis e sentada à margem de conversas sobre minha própria vida porque o centro delas a deixava desconfortável. 10 anos interpretando uma versão de mim mesma mais fácil de explicar em jantares. Pensei na captura de tela às 6h14 da manhã, naquele tipo de realeza que acorda antes das 6 para se antecipar à dignidade alheia. Peguei o uniforme azul marinho e fui vestindo peça por peça. Pausa rápida. Se quiser mais histórias como essa e de melhor qualidade, meu Spotify está na descrição. O processo não é rápido. O uniforme tem uma ordem e gramática próprias. Cada peça é colocada com intenção, como o casaco escuro e a gola alta. A calça com faixa vermelha, que às vezes esqueço até usá-la. O cap posicionada no ângulo exato exigido pelos regulamentos e já automática pela memória muscular. Depois, as medalhas, que deixo por último, sem pressa. As fitas e condecorações seguem uma ordem específica, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Já fiz isso tantas vezes que minhas mãos sabem a sequência automaticamente. Mas parei na estrela de prata e meus dedos desaceleraram. Precisei reposicionar a estrela de prata 2 vezes
vezes antes de fixá-la reta. Ela não é uma medalha grande, como muitos imaginam. É uma estrela dourada de cerca de 4 centímetros, com uma estrela de prata menor no centro, pendurada em fita vermelha, branca e azul. Ela não parece, sobre uma mesa, algo que simbolize o que representa. Eu sei o que significa. Eu era capitã comandando uma companhia de fuzileiros em Helmand. Não darei detalhes operacionais, pois alguns são confidenciais e outros pertencem aos envolvidos, não a uma história do YouTube. Vou te contar sobre uma manhã específica, com luz cinzenta e silêncio estranho, em que decisões tomadas em 4 segundos renderam uma condecoração do Corpo de Fuzileiros Navais. A condecoração citava o cabo Daniel Brennan e mais 2 homens. Danny Brennan, de 19 anos, era de uma pequena cidade de Ohio, com um semáforo e bombeiros voluntários. Na semana anterior, ele me deu uma moeda de desafio. Uma moeda gasta, quente do bolso dele, foi colocada na minha mão com a solenidade de um jovem de 19 anos cumprindo uma superstição. Para dar sorte, senhora, leve com você. 3 voltaram para casa naquela manhã. Danny não foi um deles. Alcancei o bolso interno do casaco e encontrei a moeda, ainda quente, como sempre. O metal mantém o calor do corpo. Segurei-a por um momento. Coloquei de volta sobre meu coração, atrás das medalhas, onde pertence. Olhei no espelho. Não é fase, desfile ou vergonha. Uma fuzileira naval. Peguei meu cap, ajeitei e fui ao casamento do meu irmão de carro de aplicativo para evitar caminhar do estacionamento. Tomo esse tipo de decisão tática pequena automaticamente. Controlar a aproximação, ponto de entrada e terreno. O local era uma propriedade restaurada no norte de Westchester, famosa por receber festas de pessoas de Connecticut há 100 anos, com muros de pedra e era bem cuidada como prova. Entrei por uma entrada lateral, o que acrescentou talvez 2 minutos à caminhada. Eu não estava tentando chamar atenção. Na verdade, eu estava tentando exatamente fazer o que me pediram para fazer. Sentar na mesa 9 ao fundo e participar discretamente do casamento do meu irmão, sem interferir nos planos da minha mãe. Tomei apenas uma decisão. Essa escolha era minha. O salão de festas já estava lotado quando entrei pelas portas internas. 150 convidados sentados em mesas redondas com toalhas de linho marfim, um quarteto de cordas próximo às janelas e a luz suave que minha mãe dizia ser o destaque do local. Um dourado quente onde um vestido azul marinho ficaria lindo. Após uns 10 passos, o ar mudou. O velho era o general de brigada Thomas Whitfield, o SMC, aposentado. Eu ainda não sabia. Descobri isso depois, aos poucos, por 3 pessoas diferentes que me procuraram entre a cerimônia e o jantar da recepção. Quero nomeá-lo com precisão, pois ele merece. Brigadeiro-General Thomas Whitfield, aposentado do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos após 32 anos, serviu em 2 missões de combate no Vietnã e recebeu a Cruz da Marinha e 2 estrelas de bronze. Sogro de Barbara Whitfield, patriarca da família que minha mãe ajudou por 6 meses com nossa imagem. Ele usava o smoking como quem vê a roupa apenas como parte de uma encenação. Seus olhos eram do tipo que já vasculharam ambientes em busca de ameaças por tanto tempo que o hábito nunca se aposenta totalmente. Quando ele viu a estrela de prata, já estava de pé antes mesmo de tomar a decisão consciente de se levantar. Seu cumprimento foi perfeito, digno de um desfile militar. E sua voz? A voz que se destacou entre 150 convidados, acima do quarteto de cordas, acima da luz quente e do linho marfim. E a escultura de gelo que angustiou minha mãe era a voz de um homem acostumado a dar ordens onde ser ouvido era questão de vida ou morte. Estrela de prata na sala. Fiquei em sentido. Retornei à continência. Ouvi o som das cadeiras. Contei 12. Contei depois, quando falar era necessário para tornar o momento real. 12 veteranos na sala, entre 150 convidados como sementes de algo para o qual minha mãe não estava preparada. Alguns de smoking, um com terno escuro mal ajustado, típico de casamentos e funerais. Perto das janelas, uma senhora mais velha que soube depois ter sido enfermeira do exército na Guerra do Golfo. Um rapaz jovem, talvez com uns 25 anos, em uma mesa perto do fundo que ficou de pé com as mãos ao lado do corpo, o queixo erguido e os olhos para a frente, com aquela imobilidade específica de quem se formou no treinamento básico há pouco tempo, o suficiente para que o treinamento ainda esteja no corpo. Alguns prestaram continência, outros apenas ficaram de pé, todos em silêncio. Todos eles sabiam, sem necessidade de apresentação ou explicação, exatamente o que uma estrela de prata significa e qual é o seu preço. 12 pessoas que entendiam, na linguagem que não precisava de palavras. O que minha família passou 10 anos tentando esconder em um armário. O salão de festas estava completamente silencioso. Não era o silêncio do constrangimento, nem o silêncio de uma sala que não sabe o que fazer. Era o silêncio de 150 pessoas diante de algo verdadeiro. Encontrei meu lugar. Não era na mesa 9. Uma jovem de fone de ouvido, uma coordenadora do local chamada Ashley, como descobri depois, que organizava eventos ali e em quem eu pensei depois com algo próximo de gratidão. Apareceu ao meu lado em menos de 30 segundos após eu me sentar e sussurrou que havia um lugar na mesa principal, a pedido do General Whitfield. Aceitei e a segui até a frente da sala. O General Whitfield se levantou quando cheguei. Desta vez, menos formal, cumprimentou-me como colega. Estendeu a mão e disse: Capitã Callahan, sou Tom Whitfield, avô do Garrett. Pausou e comentou: Isso nos faz família, acho. Sim, senhor. Ele olhou para a estrela de prata como quem entende seu peso. Helmand? Perguntou.
Sim, senhor. Ele assentiu. Não fez a pergunta que civis sempre fazem. O que aconteceu? O que você fez? Me conte a história. Ele não perguntou, pois já conhecia o formato da resposta e entendia que aquilo bastava. Fez um gesto para a cadeira à direita e eu me sentei à mesa principal. Minha mãe não lidou com o que aconteceu depois, embora seria melhor se tivesse lidado. Ela estava à mesa à minha esquerda, com meu pai, meu irmão e os pais de Claire, onde orquestrava a impressão desejada nos Whitfields há 6 meses. Quando me sentei à mesa principal, à direita de Tom Whitfield, minha mãe ficou imóvel daquele jeito específico que alguém fica quando algo que planejou cuidadosamente está produzindo um resultado que não esperava. Depois disseram que sua cor mudou de perfeita para pálida como pasta, segundo uma prima. Não olhei diretamente para ela. Não precisava. Sentia o peso da atenção dela a 6 metros. Aquela sensação de ser observado por quem finge calma. Barbara Whitfield veio à mesa principal durante o coquetel e se apresentou a mim com a confiança calorosa e natural de quem tem família na primeira fila há gerações. Ela tinha o olhar atento do sogro, mas sua energia era calorosa e social. Tom fala de você desde que chegou, disse, segurando minha mão com as duas. Ele não costuma falar nessas ocasiões. Foi muito gentil. Ele foi muito preciso, ela disse, com o orgulho específico de quem sabe a diferença. Tom sempre é preciso. Ela seguiu perguntando sobre meu serviço, demonstrando o genuíno interesse de quem viveu em famílias militares. Quis saber minha unidade, missão e se ainda estava na ativa. Ao dizer que sim, ela assentiu satisfeita por confirmar sua hipótese. Em certo momento, percebi que minha mãe se afastara. Ela estava na extremidade da área do coquetel conversando com uma das coordenadoras do evento, e sua linguagem corporal era a versão controlada de alguém que está tentando renegociar algo e está encontrando menos opções do que esperava. Observei minha mãe por um momento. Virei-me novamente para Barbara Whitfield e respondi a sua pergunta sobre os programas atuais de treinamento de oficiais, feita com a precisão de quem acompanha o tema há décadas. No jantar de recepção, preciso falar do meu irmão. Wes me achou no coquetel uns 45 minutos após eu sentar com a General Whitfield. Ele parecia ter descartado 3 frases de abertura cruzando o salão. Tori. Oi, Wes. Olhei para ele. Parabéns. Claire está ótima. Ela está. Ele fez uma pausa. Escuta. Você não precisa... Eu quero. Ele parou de novo. Ele lembra nosso pai, ficando quieto quando precisa ser sincero. O silêncio dele é processamento. Sobre o que a mãe disse. Eu não devia ter respondido daquele jeito. Não devia mesmo. Eu sei. Esperei. Tenho feito isso. Ele falou. Fingindo há anos. Eu faço isso porque é mais fácil, e eu sei que é mais fácil, e continuo fazendo mesmo assim. Ele me olhou diretamente pela primeira vez. Me desculpa. Olhei para meu irmão, 31 anos no casamento dele, vestindo um terno ajustado e com o olhar de quem finalmente contou a verdade sobre algo que sempre resumiu. Agradeci e disse que era suficiente por hoje. Ele assentiu. Ele olhou rápido, como se fosse falar algo, mas não falou. Voltou para a esposa como devia. Minha mãe me encontrou no terraço do jardim às 20h47. O jantar estava sendo retirado, a dança começando. A noite se acomodou na leveza calorosa de uma festa que encontrou seu ritmo. Ela se aproximou pelo meu lado esquerdo e ficou ao meu lado sem dizer nada por um momento. Eu esperei. Tom Whitfield falou sobre você por 20 minutos no jantar, ela disse. Sua voz estava sem emoção, algo que nunca ouvi antes. Todos os mecanismos de atuação estavam desligados. Ele contou a Barbara que Garrett ia se casar com uma família que fez uma estrela de prata, e que Garrett devia entender o significado. Fiquei em silêncio. Ela disse que não sabia, e eu respondi que ela não tinha como saber, pois não estava no grupo. Ela se encolheu. Um leve estremecimento, mas presente. Eu tentava proteger a família. Sei o que você tentava proteger. Silêncio. As pessoas que você chamou de refinadas, sussurrei, eram as que se levantavam. Ela não respondeu. Não havia resposta. Ela permaneceu ao meu lado por instantes, olhando o jardim, as luzes nas árvores e a festa que planejou. Depois entrou. 7 meses depois, escrevo isso dos meus aposentos em Lejeune numa manhã de domingo. A moeda de Danny Brennan está na mesa, ao lado da minha xícara de café, onde sempre fica quando escrevo. Meu irmão Wes liga agora, não toda semana, mas o suficiente. As ligações são sinceras. Ele faz perguntas, ouve respostas e às vezes compartilha coisas pessoais que antes não contava. Claire, sua esposa, me manda mensagens às vezes. Ela pediu uma sugestão de livro mês passado, e aí percebi que ficaríamos bem. Minha mãe não fala do uniforme desde outubro. Ela ligou em novembro e dezembro, e as ligações foram como sempre. Tudo muito superficial, cuidadosamente controlado, nos movimentos de uma mulher que não sabe lidar com o ocorrido, mas não consegue parar de ligar. Eu atendo. Conversamos sobre a casa, Wes. Se estou comendo bem, assuntos aleatórios. Já não espero um pedido de desculpas. Deixei de esperar isso faz tempo. Um pedido de desculpas exige enfrentar as consequências dos próprios atos.
Percebi que minha mãe nunca parou, está sempre controlando e moldando tudo. O pedido de desculpas, se algum dia vier, será uma versão controlada de um pedido de desculpas. E eu decidi que posso conviver com isso. Já fiz as pazes com coisas mais difíceis. O general Thomas Whitfield me enviou um e-mail em novembro. O assistente dele mandou o e-mail oficialmente, o que me fez sorrir pela formalidade. Ele estaria em Jacksonville em fevereiro e queria saber se eu poderia tomar um café. Ele disse que a filha queria entrar para o ROTC e tinha dúvidas. Respondi no mesmo dia, dizendo que seria uma honra. Ele marcou para quinta, às 9 da manhã. Cheguei às 8h45, pois, como Barbara Whitfield disse, a precisão é essencial. Guardo a captura de tela que minha tia Diane enviou numa pasta pouco acessada do celular, mas não como prova, pois não preciso disso. Guardo porque marca quando parei de tentar lidar com o desconforto da minha mãe sobre minha vida e passei a vivê-la. O exército é vergonhoso, escreveu às 6 da manhã. Ela falava de mim, mas estava errada sobre quem eu era. Ela tinha certeza que eu entraria no salão de festas. Danny Brennan me deu uma moeda e pediu que eu a levasse. Eu levei. 12 desconhecidos se levantaram em uma sala que minha mãe passou 6 meses preparando. E o silêncio que eles fizeram foi a coisa mais verdadeira que aconteceu ali. Você não pode impor um código de vestimenta para isso. Você não pode colocar isso na mesa 9.